A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão. Sou Denis Pereira também, o Denão, e você é muito bem-vindo aqui. Temos aulas para jovens, juvenis e adolescentes. E peço a você que esteja atento. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal, irmãos. O YouTube está nos apertando com regras mais difíceis para a gente cumprir. Então é muito importante. Você se inscreva no nosso canal. Queremos chegar ainda nesse semestre a 10 mil inscritos. Dê like. O like é muito importante no vídeo também. Deixe o sino de notificações ativado. Principalmente quem assiste no celular. Toda vez que eu postar um vídeo novo, vai uma notificação para você. Compartilhe em todos os grupos do WhatsApp. Eu estou compartilhando mesmo, irmão. Não fique bravo comigo. Para mim, eu tô falando de gente crente. Manda para mim piada, vídeo não sei do que, vídeo do que eu não quero assistir. Então eu vou mandar os links dos vídeos que eu estou falando a palavra de Deus para todo mundo, tá certo? Me tolere um pouquinho aí, por favor, e me ajude compartilhando e deixe o seu comentário. Comentário excelente, extraordinário. Deixe o seu comentário, ele nos ajuda a crescer. Deixe a sua crítica, a sua sugestão. Aqui em cima vai aparecer diversos links ao longo da aula de todo o conteúdo do nosso canal, que é também um canal de perguntas e respostas para assuntos ligados a jovens e adolescentes. Então fique conosco, a aula 6 na classe de juvenis já vai começar. Roda a vinheta. Salvação é o tema da aula de hoje. É o tema da aula 6 na classe de juvenis. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, salvação é graça por meio da fé. Que vem de Deus, não vem de nós. É um dom de Deus. A salvação é pela graça. Muito bem, como tenho dito ao longo deste trimestre, teologia pura. Isso aqui é curso de teologia. Aliás, a maior escola teológica que existe no mundo é a EBD. Tá certo? Então, é muito importante. Estudar a respeito da doutrina da salvação é algo importante e necessário. Se você perguntar para 90% dos crentes o que é salvação, eles não sabem explicar. Eles têm fé, eles creem, mas não sabem explicar. E nós precisamos explicar para defender a nossa fé, para manter a nossa convicção numa sociedade que cada vez mais debate e confronta a nossa fé com argumentos. Então é importante e necessário, pois nos mostra a seriedade do pecado e o amor santo e justo de Deus. A cruz é a única base pela qual Deus pode perdoar nossos pecados. O homem, ao pecar contra Deus, assinou a sua certidão de óbito eterna. Culpado, alienado e incapaz de salvar. O homem não teria nenhuma possibilidade de resgatar a comunhão perdida no Éden, a menos que o próprio Deus viesse ao seu encontro em amor para reconciliá-lo consigo mesmo. Isso aqui, então, é graça pura, não é? É aquele exemplo de ter duas crianças brigando e alguém chega e diz: ei, calma. Peraí, deixa eu falar com você. Fala com essa e diz: vamos fazer as pazes. Pega na mão dessa e diga: peça perdão um para o outro. No caso de Jesus, ele pega na mão de Deus e na mão do homem, por meio da cruz, Efésios 2, a partir do 11, e nos reconcilia com Deus. A necessidade da salvação. Algumas pessoas tentam, de alguma forma, minimizar a realidade e a gravidade do pecado. Muitos hoje já não aceitam o fato de que o homem é um pecador. E se você não aceitar o fato de que o homem é um pecador, de que você é um pecador, de que eu sou um pecador, então nós também rejeitamos a cruz. Para que cruz, se o homem não reconhece que é um pecador? A realidade e a gravidade do pecado, bem como pôr em dúvida a seriedade e a autenticidade do amor de Deus pelo ser humano. As pessoas alegam que se Deus de fato é amor e tem todo o poder, por que ele não perdoa a humanidade sem nenhuma exigência? Infelizmente, tais pessoas desconsideraram ou não compreenderam o caráter santo
e justo de Deus. O fato do Pai ser amor, como afirma o evangelista João, não inviabiliza o pleno exercício de sua justiça, nem pouco as exigências de sua santidade. Então porque Deus é amor, então quer dizer, só perdoa o pecado, né? O homem não tem que fazer nada. Não, não é assim, na verdade. Infelizmente, tais pessoas desconsideram, não compreenderam o caráter santo e justo de Deus. Considerando que todo pecado é uma afronta contra a santidade de Deus, por isso que não dá para aceitar quem diz que serve a Jesus e continua uma vida de pecado, continua mais identificado com o mundo do que identificado com Cristo. Por quê? Porque o pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. Então é correto afirmarmos que a salvação se torna necessária, porque de outra forma o homem jamais poderia se livrar da ira santa e justa de Deus, razão pela qual aqueles que rejeitam a Cristo, o único meio de perdão que Deus oferece, recebem a justa condenação eterna pelos seus pecados. O que a Bíblia diz? Em Atos 2:36, a Bíblia diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E uma outra referência aqui também, que a Bíblia fala sobre o mediador. 1 Timóteo 2,5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O homem sem Cristo está em inimizade contra Deus. Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 5. Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Longe de quem? Longe de Deus. Lembra que Adão, quando peca lá no Éden, você se lembra a primeira coisa que Adão faz? Adão foge da presença de Deus. Adão se isola da presença de Deus. Por quê? Mas agora chegastes perto pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa paz. Que paz que Jesus é! O príncipe da paz, que paz que Jesus é! Não é apenas a paz de espírito, não é apenas a paz de tranquilidade, é a paz entre Deus e os homens. O homem sem Jesus está em guerra contra Deus. Então o homem precisa de Jesus, porque Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus. Está aqui, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. E qual era o teor da inimizade? Pecado. O pecado nos tornou inimigo de Deus. E Jesus na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que continham ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Então Jesus é a nossa paz e é, portanto, a única maneira deste homem sem Jesus, que está em guerra com Deus, ele tendo Jesus, ele possa então viver em paz com Deus. A obra de Cristo na cruz. Você já leu o livro A Cruz de Cristo? Lê esse livro, é muito bom, de John Stott. A cruz não foi um acidente de percurso, A cruz não aconteceu por acaso. A cruz não é o plano B de Deus. A cruz é o plano A de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 1 e versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado sem mancha. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então a cruz não é um acidente de percurso. A cruz é o plano A de Deus. Ela fazia parte do plano soberano de Deus para salvar a humanidade caída. Afinal de contas, Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E talvez alguém pergunte, mas era necessário um sacrifício tão cruel? A cruz mostra o tamanho que a afronta, ou o tamanho da afronta que o pecado é para Deus. A cruz mostra o quanto o pecado deixa Deus triste e
exterminado. A cruz é violência, violência contra o pecado. Deus, em sua presciência, viu a escolha errada do homem e preparou o plano para a redenção da humanidade. Tá? Então, Deus sabia que o homem erraria. Então, ele nos mostra que todo plano perfeito, ele tem que ter uma rota de escape para possíveis problemas no caminho, possíveis adversidades na trajetória, não é? Então, o plano de Deus, ele é perfeito. Por isso que existe a cruz. Por isso que a cruz é a centralidade do Evangelho através de Cristo e está na centralidade de todo o texto bíblico. Então, Jesus veio morrer. Sua morte foi profetizada no Éden, foi anunciada pelos profetas. O próprio Jesus confirmou sua missão. Jesus não é um Marte. Jesus não é um suicida. Jesus morreu por amor. Ele é o doador da vida. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A igreja em Corinto, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque os animais, o Cordeiro na antiga aliança, não apagava pecados. O sangue de animais não tem poder para apagar pecados. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz também em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que o Filho do Homem fosse morto, porque a sua morte nos traria a vida eterna. A Bíblia diz em Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. O que mais me fascina aqui é que isso é graça pura, porque é o homem que ofendeu a Deus. Então é o homem que deveria arrumar uma maneira de se aproximar de Deus, mas não tinha como, porque o salmista Davi diz no Salmo 51:5, porque em iniquidade fui formado, e em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Então não tinha como o homem se voltar para Deus, não tinha como o homem se reconciliar com Deus. Então o Deus ofendido entrega o seu próprio filho. Isso é amor, isso é graça, amor inexplicável. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhum outro símbolo representa melhor o cristianismo do que a cruz, porque nela tanto a necessidade como a centralidade de Jesus estão presentes. Então, é muito importante que se pense na cruz, e que se fale da cruz, que se pregue a cruz, porque a cruz é a centralidade do Evangelho, e mostra o sacrifício feito por nós, e que nós temos que seguir a Cristo, deixar tudo de lado, tudo que nos aprisiona, tudo que nos afasta de Deus, e seguirmos firme a nossa vocação, porque Ele tudo fez para nos salvar do poder e da condenação do pecado na cruz. Salvação em três tempos. Salvação em três tempos. Entendida como a libertação da culpa do pecado e do justo julgamento de Deus, que era o que nós merecíamos. Julgamento, condenação eterna. A salvação jamais deverá ser compreendida como uma conquista humana, mas como uma dádiva, um presente divino. Deus não só planejou a salvação na eternidade, a executou na cruz em Cristo, como também a consumará nos céus. Então ele envolve aqui alguns aspectos da salvação, passado, presente e futuro. Lembra que a Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há, porque em relação ao nosso passado, nós estávamos condenados. O homem sem Deus, ele é um condenado, ele é réu do inferno. Talvez muitas pregações não falem da salvação bíblica, porque é preciso dizer, o homem sem Jesus está condenado ao inferno. Na justificação fomos salvos no passado da punição do pecado por um Salvador crucificado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo Paulo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu expliquei isso para os meus filhos ontem, né? Todos nós descendemos do primeiro casal. Eles não pecaram?
Então, nós descendemos dele, a imagem e semelhança do Criador. Essa imagem foi deturpada pelo pecado. Essa deturpação, essa mancha, esse câncer. Minha filha até falou, então isso aí é tipo uma AIDS, isso é uma doença contagiosa. Vem a todos os homens. O pecado entra no mundo por todos os homens, mas também por um homem vem a salvação. Romanos 5 ali e todos os versículos a partir do 10. Tá? Então nós éramos inimigos de Deus, que fique claro, o homem sem Jesus é inimigo de Deus. Entretanto, Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Então, quem se recusa a aceitar Jesus, ele está se recusando o único meio de se tornar amigo de Deus. Mas Paulo escreve a Timóteo e diz que os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Porque para ter essa amizade com Deus restaurada, o homem precisa abandonar o mundo e abraçar a Cristo. Então, Cristo morreu por nossos pecados, pagando a dívida que era contra nós, uma dívida impagável. Ele usa aqui na ação para o tópico 1, uma coisa que é muito importante, não é? Uma pessoa num pântano de areia movediça, que quanto mais ela se mexe, mais ela afunda. Ela precisa da ajuda de alguém para salvá-la, para resgatá-la daquela condição. Fomos justificados pela fé em Jesus, declarados justos pelos méritos de Cristo, e agora nenhuma condenação existe. Justificados, declarados inocentes. Eu costumo dizer que na igreja não tem ex isso, ex aquilo, não tem. Porque quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, o passado foi apagado, a dívida foi apagada. Através da santificação, estamos sendo salvos no presente do poder do pecado por um Salvador vivo. Então é muito interessante que se entenda isso, tá? Principalmente falando aí nessa faixa etária aí, o pessoal tem dificuldade de manter a sua comunhão com Deus, porque ainda não tem maturidade para se manter afastado do pecado. E essa é uma idade de pecados repetitivos, principalmente os ligados à sexualidade. Mas é preciso entender isso, que há perdão em Jesus Cristo para os nossos pecados e que em Cristo nós estamos livres do poder do pecado, porque o pecado é tanto uma culpa quanto também um feitor de escravos. Então a Bíblia diz em Romanos 6, a partir do 11, 12, 13, 14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado perde o domínio na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos sendo santificados, libertos do poder do pecado pela palavra de Deus e pela nova vida agora em Cristo. Então no momento nós estamos sendo salvos do poder do pecado, e no futuro seremos salvos da presença do pecado por um Salvador que virá. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, nós ainda estamos suscetíveis a pecar. Não podemos mais viver na prática habitual do pecado. Então, é mais ou menos para a gente entender que o homem sem Deus, ele está pecando, 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 pecando e pecando. E quanto mais ele peca, mais distante e mais sujo ele fica. E quem serve a Deus também peca, mas não vive pecando, identifica os seus pecados repetitivos e procura arduamente pela palavra, pela oração, pela confissão, pelo arrependimento e pedindo a Deus perdão, abandonar essa prática do pecado. Mas quando ele peca, ele é perdoado por Jesus. Por quê? Porque diferentemente do homem que não tem a Cristo, e que ele peca para viver, vive para pecar, e se suja cada dia mais, quem tem Jesus, quando peca, o pecado não impregna em você, a sujeira não impregna você. Por quê? Porque você está em Cristo e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, nós até pecamos porque somos pecadores, porque o pecado ainda está presente em nós. Mas quem está em Cristo não se acostuma mais a pecar e nem com o pecado. Por isso, quando peca, corre imediatamente para buscar o perdão que há no nome de Jesus e no sangue de Jesus.
salvos para um propósito. Assim como a salvação é dinâmica, a sua vida também deve ser. Devemos entender que todos nós fomos salvos para algum propósito definido por Deus. Nenhum de nós tem a vocação para ser prego ou parafuso, ou seja, viver inerte e preso aos bancos das igrejas locais. O Espírito Santo que habita em nós nos chama para frutificar em toda boa obra e anunciar a grande salvação. Como afirmou Nancy Pearcey, a redenção não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo. Retomar a tarefa para a qual fomos originalmente criados. Então veja, nós desfrutamos do poder transformador do Evangelho para pregar as boas novas de salvação e para preservar a boa criação de Deus. Por quê? Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nossa presença deve influenciar positivamente todas as esferas da sociedade. Então, o propósito para o qual nós fomos salvos, para declarar o poder de Deus ao mundo, é para manifestarmos o reino de Deus na terra, em todas as esferas da sociedade, e não apenas dentro das quatro paredes. Aliás, nós não conseguimos manifestar a plenitude do reino de Deus dentro das quatro paredes, porque as quatro paredes limitam a exposição da palavra e do reino de Deus. Então nós somos chamados com um propósito: ir e pregar, ser luz por onde andar, preservar e cuidar de todos os ambientes por onde a gente passar, sendo representantes do reino de Deus na terra, sendo um instrumento de transformação através do poder de Deus no meio da sociedade. Tá certo? Então, que fique claro que todo pecado é uma afronta contra Deus, contra a santidade de Deus. Logo, se eu peco, tenho que correr, buscar perdão. Qual a missão de Jesus na terra? Morrer na cruz para livrar-nos dos nossos pecados e da condenação do pecado. O melhor símbolo do cristianismo e o maior é a cruz. Salvação é um ato, um processo e uma promessa. E, segunda lição, nós somos chamados tanto para pregar as boas novas de salvação, quanto para cuidar e preservar a boa criação de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até a próxima aula. Deus abençoe. Deixe o seu comentário. Valeu, Deus abençoe. Grande abraço.